Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre linhagem e eu vou mostrar para vocês quando é que você tem uma linhagem e quando você não tem uma linhagem, certo? E eu vou explicar o porquê, certo? Então bora pro vídeo. Bom, aqui eu coloquei umas referências para vocês verem da fêmea, que é a rosa, e o macho vai ser o amarelo, certo? Quando você faz o cruzamento entre os dois, nasce 50% da fêmea e 50% do macho. Ainda aí não é uma linhagem, né? É filhos, porém não é a linhagem do macho e nem uma linhagem da fêmea, porque ele é 50% da fêmea e 50% do macho. Porém, quando você pega uma fêmea desse cruzamento aí de 50% e volta no pai, vamos dizer assim, no macho, você tem ali 75% ou do macho ou 75% da fêmea, dependendo do trabalho que você vai fazer, se você vai escolher a fêmea ou o macho para esse trabalho. Então você precisa entender que esse trabalho ele é mais complexo que você imagina. Quando você volta no pai, né, aí você vai ter um outro resultado. Aí quando eu pego esse de 75%, né, do pai ou da mãe e volto novamente na primeira fêmea ou no primeiro macho lá, pego um filho deles ali e volta novamente nesse macho, nessa fêmea, a partir desse cruzamento, você vai ter ali o 87,5%, que é aquele último ali embaixo. Ali sim é uma linhagem do macho ou a linhagem da fêmea, que é a que tem 87,5% ali na parte rosa, você vai ter 7/8, né? E também ali no macho, que é o amarelo, 87,5%, que você vai ter a linhagem do macho. Você pode sim fazer o cruzamento ali no meio, novamente, depois, para tirar um novo strike, né? Para tirar 50% novamente. E esse 50% mais apurado que o primeiro. Só que aí você pode fazer os cruzamentos a partir dali, né? Pegando um macho de cá, uma fêmea do 87 e fazer o cruzamento. Mas a linhagem mesmo é ali o 87. A linhagem do macho e a linhagem da fêmea. Ou seja, aquele 87 é muito mais caro do que aquele de 75%, do que aquele de 50%, entendeu? Então, isso é linhagem. Linhagem é quando você tem esse 87%. Ou seja, a linhagem é algo que vai passar para os filhos as mesmas características que os primeiros passaram para os filhos deles, certo? Quando você une uma galinha com outra galinha, por exemplo, pode ser filho do Hokkaido, né? E você une com qualquer galinha, né? Você vai ter ali 50%, né, daquele filho e 50% da mãe. Não vai ser exatamente a linhagem do filho do Hokkaido, vamos dizer assim. Vai ser a linhagem 50% da mãe e 50% do pai, né? Então, possa ser que seja bom, possa ser que não seja. Então, a gente precisa ter cuidado e falar assim, essa é a linhagem de tal. Não, é a linhagem mesmo, tem 80% daquela genética, então é complicado. Então, linhagem mesmo é quando você tem aí 87% ali daquela linhagem mesmo, né? Que é realmente filho daquele galo, né? E realmente ali ele tem aquela quantidade de porcentagem, né, daquele galo, que ele vai conseguir passar para os filhos dele, né, uma boa quantidade da genética ali. Mas quando você tem ali menos de 80% ali, não é bem linhagem, é filhos. Vamos dizer, faz parte da linhagem daquele galo, mas não é considerado assim o auge daquela linhagem, não vai passar com tanta força aquela genética. Então, aquela parte ali da linhagem que tem 87% é a parte mais importante e deve sim ser a mais cara, né, para você
fazer a aquisição. Então é importante você entender de quem é filho, qual foi o cruzamento que fez, né, para você realmente pagar o valor que realmente está valendo aquela ave. E vocês também precisam entender que linhagem tem a mesma cara. Você é como se você entrasse na China e achasse que todo mundo fosse igual, né? Isso é linhagem, né? Claro que cada um tem a sua diferença, né? Eles conseguem se notarem essas diferenças, mas para quem não tem costume, olhou ali de primeira ali, vai ver assim, nossa, tudo igual, mas tem diferença, entendeu? Mas eles vão ver que é da mesma família, então não vai ter uma diferenciação tanto. O que eu tenho não é linhagem, o que eu tenho é protótipo de uma, né? Então eu vou trabalhar isso, né, para a gente conseguir ter uma linhagem, né? Mas linhagem mesmo não é o filho de um galo bom, é filho realmente com aquela carga genética, né, de 87%. Isso é linhagem. Porque quando você faz o cruzamento aberto, né, sempre aberto, você não vai ter a linhagem, né? Você vai ter sempre 50% de um, 50% do outro, e vai chegar um momento em que os filhos não vai carregar aquela linhagem do primeiro macho, né? Por exemplo, eu fiz um cruzamento ali aquele galo que era extremamente caro, né? Que eu comprei caro com uma galinha qualquer, né? E se eu não voltar aquela genética novamente no galo, eu nunca vou ter aquela genética e vou continuar abrindo aquele sangue, né? Eu vou ter 50% da mãe, 50% do pai, 50% da mãe, até que um momento não vai ter mais a genética daquele galo, primeiro que você comprou. Então não vai ter a linhagem, né? Isso não é linhagem. Isso é abrir sangue, né? Você pode fazer sim, né? E ter bons resultados sim. Porém, você tem que saber realmente o que é que você quer, né? Onde é que você quer chegar com esse resultado. Então, por exemplo, aqui na minha criação, eu acho que eu tenho um desejo de adquirir aves com um pouco mais de barbela, né? Porque os meus eu acho pouco. Mas, tipo, eu fico pensando assim, será que os filhos não vão ter um pouco mais de barbela? Será que eu vou realmente precisar disso futuramente? Então, a gente tem que trabalhar essa questão e esperar ver os resultados, né? Se vai ser bom, se não vai ser, e esperar aí que realmente dê bons resultados ou não. Então, mas a gente precisa fazer o cruzamento fechado, né? Mas de forma certa, né? Que nem a tabela de Feld. Então, a gente precisa fazer de forma correta, né? Para a gente não fazer irmãos com irmãos e criar aí uma homozigose, né? E se só prejudicar aí a genética. Então não é muito bom não. Faz um cruzamento certo aí conforme a tabela de Feld que vai dar tudo certo. A partir dali do quarto ali, da quarta geração ali, você não vai precisar, vai ser uma nova linhagem, né? Porque vai ter uma genética mais do galo do que da galinha. Ou vice-versa, né? Que pode ser que você escolheu a galinha como a matriz, né, que você vai tirar ali o bom resultado. Então você pode fazer tanto do lado da galinha quanto do lado do galo. É bom você fazer dos dois, porque aí você consegue, né, ter a linhagem tanto do galo quanto da galinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Fui!